Mas é essa, doutor Miguel? Tem um relato aqui que a Valéria teve aqui, ela não quis falar, mas como ela não está presente, eu vou falar. Ela é neta do pastor José Laurentino de Macedo, Valéria Macedo. Ah, sim. Que você, inclusive, trabalhou com o pai dela, o irmão Vavá. Conheci muito, Conheceu, meu né? amigo, Pronto. irmão Vavá. Um abraço, irmão Olha, Vavá, de Jaboatão. Exatamente. Valéria também, um abraço, Valéria. Valéria estava grávida quando o avô dela faleceu. E, na época, eu era advogado da nossa igreja e houve um tumulto muito grande. Pensava-se que o pastor José Laurentino tinha colocado as igrejas no nome dele para que, na morte dele, o filho assumisse. Veja que absurdo. Só que o pastor José Laurentino era um homem tão santo, tão correto, que ele comprava as igrejas e colocava no nome na Assembleia de Deus Pernambuco. Veja que absurdo. Não tinha como esse homem estar tramando golpe, tramando nada. Veja que absurdo. Aí eu cheguei e vi o documento, não. Está tudo no nome da igreja de Pernambuco. Não tem nenhuma possibilidade disso. Esse homem fez tudo certo. Eu fui obrigado a dizer como advogado. E no dia do velório, o pastor José Laurentino lá, sendo velado pela família, o pastor presidente, em pleno velório, empossou o pastor Dário e tomou chave, tomou tudo. A igreja ficou numa situação difícil, porque como é que se faz isso num momento de dor? A Valéria perdeu o filho por conta desse episódio. Foi. Será que esse caso é Tá mais um que entendendo? está lá no altar, né? Veja que situação. providência. Quer dizer que, no momento de dor, ele tomou com medo que o irmão Vavá fosse se apoderar da igreja. Meu Deus, isso é uma coisa que jamais poderia acontecer, porque tudo, Josué, o pastor José Laurentino fez dentro da regularidade, o homem obediente. E se pensava que ele queria ficar como Abreu Lima. Não, ele não quer. Se ele fosse uma pessoa da índole perversa e má, ele poderia fazer isso. E estaria dentro do direito dele, que o campo de Jaboatão cresceu pela atuação dele. Laurentino. Ele também não admitia ser tirado, porque ali era a vida dele. Se tirasse o homem dali, ele morria. Hoje, o pastor, quando está numa cidade, passa para outra, não é assim. O pastor cria raízes na cidade. Está entendendo? Então, esse relato, Valéria não quis falar. Deu. E para se mudar pastor de um lugar para outro, eram critérios estritamente para o benefício espiritual da igreja. Da igreja. Não era para punir, não era para castigar, não era para dar maior salário ou menor salário. Então, doutor Miguel, a coisa... Olha, doutor Miguel, eu vou lhe dizer uma coisa, né? Nós tínhamos, eu acho que o senhor também, essa administração, os homens que eram chamados, entre aspas, homens de Deus, em alta estima, né? Mas quando percebemos tudo isso e começamos a conferir com a Bíblia, disse, né, como o senhor disse, a Bíblia mudou por acaso? Não pode. Hoje, cada um desses pastores, presidente, tem uma Bíblia própria. Inclusive, o daqui botou até a foto. Isso que eu ia falar. Cada um tem sua Bíblia. Quando eu penso, o senhor pensa aí. É que pode. E o povo aceita, dentro da maior normalidade, a Bíblia sagrada, evangélica, a Bíblia, né, a Santa Palavra de Deus, com a fotografia de um homem. Como um marco. Aqui, quem manda sou eu sou o imperador daqui. Mas o comportamento, Josué, dele é nesse sentido. Ele tem a igreja como dele. Essa igreja não teve 80 anos antes dele assumir, não. A igreja só tem 23 anos. A igreja dele só verdade. tem 23 anos. E outra, isso aí foi uma apropriação indevida, né? Porque essa apropriação da igreja, tanto é que
já está colocando um filho também para assumir, suceder, como a dinastias gosta. E isso não é só em Pernambuco, não, viu? Em todo o Brasil. Inclusive, já tem teses de doutorado sobre isso. São dinastias assembleanas. Quer dizer que o homem... Agora, antigamente não tinha isso, não. Eu me lembro que existia pastores que falecia e se nomearia outro, mas esse não. Essa situação está passando de geração para geração. Aí dali vem um filho, vem um neto, vem um bisneto. É assim. Aí eu te pergunto, a igreja tem dono? Quem é o dono da igreja? Quem é o dono? Quem é o dono da igreja? A pessoa tem que verificar. Se você estiver numa igreja em que a igreja tenha dono, fuja dessa igreja.